Quando a gente fala sobre lar, muitas pessoas automaticamente pensam no espaço físico, como essa casa é, como é a decoração, os objetos, mas o lar, ele vai muito além disso. O lar é o primeiro lugar onde as crianças aprendem sobre o mundo, onde elas aprendem sobre o que é amor, sobre como são as interações sociais, sobre segurança e sobre elas mesmas, sobre quem elas são. É no lar que a gente molda todos os valores que a gente vai carregar por toda a nossa vida. Então hoje eu quero te convidar a refletir sobre a importância da construção do lar e como essa tarefa vai além do cotidiano, das coisas diárias que a gente faz e como nós mulheres temos um papel essencial nessa construção. Então, se você gosta desse tema, já curte esse vídeo, segue o nosso canal, coloca ali as notificações, compartilha com outras mães, com outras pessoas da sua família, porque isso ajuda muito o nosso alcance, ajuda a nossa mensagem a chegar a muitas e muitas famílias. Vamos lá? Se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que o lar é sagrado. Deus planejou a família para ser esse primeiro ambiente de formação de amor e de caráter. Eu até separei aqui que em Provérbios 22:6 está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Olha que lindo! E a Bíblia ela tem diversas passagens que fala sobre o lar e fala sobre a importância geracional, né? Ou seja, o nosso papel na construção da nossa família. Isso significa que o que a gente faz dentro da nossa casa, o que a gente ensina, as conversas que acontecem conosco, os nossos filhos, mas também as conversas que acontecem entre nós e os nossos maridos, entre nós e as pessoas que estão dentro das nossas casas, tudo isso vai moldando e formando o coração e o caráter dos nossos filhos. E eu não falo isso como um peso, nossa, agora eu não posso falar nada, agora eu tenho que pensar em tudo. Não é um peso. Né? Isso não é para ser um fardo, isso é para ser uma responsabilidade linda, para a gente olhar e perceber o tesouro que a gente tem nas nossas mãos. Aqui eu preciso falar sobre o papel da mulher. A mulher, ela é o coração do lar. É ela que conduz o dia a dia, é ela que conduz as tarefas cotidianas, é ela que dá ritmo emocional para casa, é ela que traz o amor, a calma, a paciência. E a mulher, ela tem esse poder de nutrir, de ensinar, de formar. E a sua presença, a forma como ela conduz o lar dela, impacta diretamente o estado emocional e espiritual dos nossos filhos. E esse poder, o poder como um todo, ele é uma faca de dois gumes, né? A gente pode usar o poder para construir ou a gente pode usar o nosso poder para destruir. Fato é, nós mulheres temos um poder gigantesco dentro das nossas casas, na vida dos nossos maridos, na vida dos nossos filhos. Os conselhos que a gente dá para os nossos maridos, a forma que a gente ajuda e ensina os nossos filhos. A gente sempre tem que pensar, eu estou usando todo esse poder que Deus deu à mulher para construir, para ensinar virtudes, para formar um bom caráter, né? Voltando àquele provérbio que eu falei, estou usando tudo isso para ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar. Essa reflexão é muito importante, né? E hoje em dia existe uma narrativa de que cuidar do lar, construir o lar, é algo inferior. Então, por isso que a gente vê muitas mães que têm muita culpa de exercer a maternidade. Porque enquanto elas estão ali cuidando de um recém-nascido, por exemplo, numa licença maternidade, elas estão pensando, nossa, mas tem tanta gente fazendo tanta coisa e eu tô aqui em casa cuidando do meu filho. Esse é um pensamento, um sentimento muito comum às mulheres atuais. Porque a gente tem a impressão de que fazer algo, produzir algo, é fora de casa. Mas a verdade é que a maior missão nossa, a maior produtividade nossa está dentro das nossas casas. E a gente precisa resgatar esse orgulho, de olhar para dentro e falar, nossa, eu tenho orgulho de cuidar do meu lar. Eu tenho orgulho de servir o café da manhã para os meus filhos e para o meu marido. Eu tenho orgulho de organizar minha casa. Eu tenho orgulho de cuidar dos meus filhos. Esse orgulho foi tirado de nós e a gente precisa resgatar eles. E é como se, e a gente tem que, e como é que a gente resgata isso? Trazendo o propósito, enxergando o valor que há em formar vidas. Há algo maior, mais importante, mais valioso, mais sagrado do que formar seres humanos para o bem, do que formar seres humanos para o céu. Eu gosto de falar isso, para o céu e não para o mundo. A gente escuta, você tem que formar os seus filhos para o mundo. Não, você tem que formar os seus filhos para o céu. E isso é muito, muito poderoso. E esse papel a gente precisa
ter muita alegria em exercer e entender que nos foi confiada uma missão divina. Nossa, olha que lindo você pensar que Deus escolheu você, colocou ali o seu filho pensando em você, porque você tem todas as características que seu filho precisa como mãe. E o seu filho vai te trazer também ensinamentos e crescimentos preciosos e que juntos, dentro de uma casa, dentro de um lar, vocês vão formar o bem para espalhar a luz de Deus, para serem o sal da terra nesse mundo. Isso é muito lindo, é uma missão muito grandiosa. E aí eu trago essa reflexão importante para a gente pensar que o lar que a gente constrói, ele também reflete o que a gente cultiva dentro de nós. É muito difícil a gente ter um lar sereno se dentro de nós não estamos serenas. É muito difícil a gente esperar que os nossos filhos sejam organizados se a nossa casa não é organizada. É muito difícil a gente esperar que os nossos filhos tratem bem e respeitem os irmãos se eu não trato bem o meu marido não me trata bem. Se o que eles assistem em casa são brigas, gritos, se a forma como eu lido com os desafios comportamentais deles é com o grito, com a ameaça. Então, a gente tem esse poder de construir o lar para criar filhos que sejam voltados para o bem. Os nossos filhos, eles vão absorver exatamente o que eles estão vivendo, né? Eu brinco que o lar, ele é toda essa preciosidade que eu contei para vocês, e ele também escancara um pouco todas as nossas vulnerabilidades. E aí a gente tem dois caminhos: escolher olhar as nossas vulnerabilidades que os nossos filhos e o nosso lar escancaram como uma oportunidade para crescer, ou a gente olha isso como um peso, um fardo. Então não vou nem olhar, porque afinal eu sou humana, eu tenho os meus defeitos, né? Ou então afinal eu faço isso porque eu preciso ser feliz, porque eu preciso estar bem, para os meus filhos estarem bem. Então a gente tem sempre esses dois caminhos. As vulnerabilidades que, quando a gente enxerga o impacto do lar, trazem, elas são oportunidades de crescimento, oportunidades para a gente crescer nas nossas virtudes, oportunidade para a gente crescer e melhorar os nossos defeitos, para cada dia a gente parecer um pouquinho mais com Jesus, né, com Cristo. Isso é muito, muito lindo. Eu gosto sempre de pensar que a gente, em tudo na vida, a gente tem esses dois caminhos de escolha. Vamos escolher sempre olhar as coisas como oportunidades. E o lar é uma imensa oportunidade para a gente formar muito bem os nossos filhos. E se a gente olhar para a ciência, a gente vai ver que isso é absolutamente real. De acordo com a teoria do apego de John Bowlby, que eu tenho vários vídeos aqui falando no canal, depois dá uma olhadinha, crianças que crescem num lar seguro, emocionalmente e fisicamente, são crianças mais seguras. As crianças que crescem em ambientes previsíveis, quando a criança sabe que ela pode contar com a sua mãe, né, com o seu pai ou com o seu principal cuidador, para suprir as suas necessidades físicas e emocionais de forma previsível e constante, são crianças que crescem mais seguras, que aprendem melhor e que têm uma capacidade de resiliência maior. Ou seja, quanto mais presença no lar, quanto mais empenho a gente coloca na construção do nosso lar, mais a gente desenvolve os nossos filhos para serem confiantes e para terem inteligência emocional, para saberem lidar com as suas emoções. Além disso, tem estudos de neurociência que mostram que as crianças se desenvolvem, o cérebro das crianças se desenvolve melhor quando tem uma estrutura, né, quando tem uma previsibilidade. Por isso que eu falo tanto da importância da rotina, e também tem vídeo aqui falando da rotina. E quando a gente fala de previsibilidade de estrutura, não tem como a gente não falar de um lar, né? Um lar que ele é previsível emocionalmente e de estrutura mesmo, né, de rotina. Eu sei que é minha mãe que me acorda, eu sei que é minha mãe que me coloca para dormir, eu sei que é meu pai que me dá banho. Eu tenho essa previsibilidade de que ali na minha casa eu vou sempre encontrar amor. Isso é muito importante para o desenvolvimento cerebral. A gente sabe que quando as crianças vivem dentro de um lar, situações adversas, como por exemplo gritos, brigas, a criança vive sempre num estado de defesa. Então ela está sempre com o botão de alerta dela ligado, porque ela não sabe se o pai dela de repente vai entrar e brigar com a mãe, se vai ter gritaria, se ela vai apanhar. Então assim, isso tem um impacto gigantesco no desenvolvimento cerebral. Uma criança que está sempre em ameaça, que está sempre em alerta, ela tem menos capacidade de aprender cognitivamente, né? A parte racional do cérebro dela fica mais desligada. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração, que a gente vê que a ciência também mostra que a construção do lar
Um lar harmonioso, um lar de amor, um lar de serenidade, um lar estruturado faz muita diferença para o desenvolvimento cerebral. E quando eu falo tudo isso de um lar harmonioso, sereno, não quer dizer um lar sem limites. Pelo contrário, a estrutura ela está muito relacionada a limites. Um lar onde a criança entende o que é esperado dela e o que ela espera desse ambiente. Crianças que crescem com limites, de novo, eu tenho um vídeo falando sobre limites aqui. As crianças também conseguem se desenvolver melhor. Então a ciência ela respalda tudo que a gente fala sobre a importância da construção do lar. Isso não significa que o seu lar precisa ser perfeito, longe disso, mas significa que como mães nós temos um poder de criar um ambiente que ajuda os nossos filhos a se desenvolverem bem, de forma cognitiva, social e emocional. Tá bom, Beatriz, entendi sobre a importância da construção do lar, mas como é que eu coloco isso na prática? Eu separei aqui 5 pontos para você lembrar e carregar com você para a gente colocar a construção do nosso lar como uma prioridade. Primeiro, ordem e estrutura. O segundo, eu coloquei potinhos de amor, vamos chamar assim, exemplo e testemunho, criação intencional e espiritualidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada ponto. Primeiro ponto, ordem e estrutura. As crianças, elas precisam de previsibilidade, elas precisam de ritmo, elas precisam de rotina. Isso é muito importante para o desenvolvimento do cérebro, principalmente para um cérebro que está no seu auge de desenvolvimento. O cérebro humano como um todo precisa de previsibilidade. O da criança, então, muito mais. Por quê? Porque ela não tem ainda capacidades racionais para lidar com as suas emoções. Ela não tem essa parte do cérebro desenvolvida. Então, quando a gente dá para os nossos filhos um ambiente que é previsível emocionalmente, um ambiente onde é previsível a nossa presença e um ambiente onde é previsível a rotina, são crianças que crescem com mais estabilidade emocional, com maior capacidade de autocontrole, crianças que desenvolvem habilidades como autonomia, né, porque elas sabem o ritmo das coisas, elas já conseguem entrar na rotina da casa. O segundo ponto que eu coloquei aqui para a gente sempre pensar na construção do nosso lar, eu brinco que são os potinhos de amor. Encher os potinhos de amor de todos da casa. Cuidar um do outro, basicamente isso. Né? Existe uma frase que eu amo, que eu não preciso olhar para as minhas necessidades quando eu tenho alguém que olha para elas. E aí eu posso olhar para do outro e aí todo mundo tem as suas necessidades cuidadas, né? Depois eu vou procurar a frase que eu não lembro exatamente, mas ela fala sobre essa ideia de que quando a gente cuida um do outro dentro da casa, todas as necessidades são supridas. Então a gente não precisa se preocupar com as nossas. Encher os potinhos de amor significa estar presente de verdade, estar cuidando um do outro. Então, de manhã, esteja presente com seus filhos, deixa o seu celular, deixa as preocupações do dia de lado. À noite, chegou do trabalho, a mesma coisa. Se você tem a chance, né, o privilégio de estar ao longo do dia na vida do seu filho, idem. E da relação a dois, marido e mulher também, porque a gente acaba esquecendo um pouco de cuidar dos nossos maridos quando a gente está muito focado nos nossos filhos, quando os nossos filhos são muito pequenos. Mas esse cuidado do marido e da mulher também é muito importante. Quando a gente está com o nosso potinho de amor preenchido, a gente consegue espalhar amor para os outros ao nosso redor. O terceiro que eu falei é o exemplo, né? E o testemunho. Nós somos os exemplos vivos dos nossos filhos. Nada ensina mais a criança do que o exemplo. Então não adianta nada você falar para o seu filho que ele tem que arrumar os brinquedos dele, se quando ele entra no seu quarto ele vê roupa desarrumada, ele vê coisa no chão, ele vê uma cama que não está feita, ele vê que você deixa a xícara de café por aí. Então assim, é muito importante o exemplo que a gente dá. Isso não é de novo, né? Eu falei isso um pouco antes no vídeo, não é para ser um fardo, mas é para ser uma oportunidade da gente ser melhor. Lembrar que a forma que a gente fala com as outras pessoas também impacta o que a gente está ensinando para os nossos filhos. Não adianta nada você com o seu filho ser super amorosa e aí você vira para o seu marido e é super ríspida, né? Os nossos filhos também aprendem por esse comportamento. O quarto é a criação intencional. Eu acho muito importante a gente ter alguns momentos reflexivos em que a gente faz uma parada e pensa: como eu quero construir o meu lar? Que tipo de ambiente eu quero que o meu lar seja? A gente precisa ter esses momentos de reflexão para ter muita segurança e certeza de como a gente quer que o nosso lar seja. Porque quando o cotidiano, quando a rotina fica muito intensa, a gente pode acabar se perdendo.
né? A gente pode se perder, perder o nosso foco com uma rotina muito intensa, com emoções que às vezes não estão alinhadas, infelizmente, com o caminho que é certo. Então a gente precisa sempre ter esse propósito para nos trazer de volta quando a gente sai um pouquinho do caminho. E o outro ponto é a espiritualidade viva. As crianças, como eu falei, elas aprendem muito pelo exemplo. Então não adianta você querer ensinar sobre fé para crianças pequenas com muitas palavras, com discursos muito complicados. As crianças, elas vão ver Deus nas pequenas coisas. Quando as crianças são muito pequenas, a gente mostra que Deus está em cada pequeno detalhe, em cada pequeno cuidado. E também mostrando como a gente prioriza a espiritualidade em nossas vidas. Se os nossos filhos não nos veem rezando nunca, como é que a gente está ensinando fé para eles? Como a gente espera que eles vão rezar quando eles tiverem mais autonomia, quando forem mais velhos? Se os nossos filhos não nos veem priorizando o domingo nunca para Deus, nunca indo à missa, como a gente espera que eles queiram ir à missa? Então, essa espiritualidade viva é muito importante. E, de novo, olha que bonito isso. Os pontos que nos faz pensar na construção do nosso lar pode gerar um certo desconforto, porque vai nos fazer sermos melhores, né? Então, quando a gente pensa em todos esses pontos, poxa, será que eu estou colocando Deus como prioridade? Meus filhos estão vendo eu colocar Deus como em primeiro lugar na minha vida? Poxa, será que o ambiente que eu quero construir eu estou fazendo na prática? Será que eu estou sendo um bom exemplo? Tudo isso são inquietações e provocações que, se a gente tiver sabedoria, a gente vai olhar como uma oportunidade para a gente ser pessoas melhores. Então lembra que a sua casa ela não precisa ser perfeita, não se trata de perfeição. Se trata de construção, se trata de harmonia, se trata de relações, se trata de intenção. A gente precisa colocar intenção nas coisas, a gente precisa parar de achar que as coisas boas brotam aleatoriamente. Imagina, as virtudes são conquistadas, demandam esforço, demandam intenção para querer fazer acontecer. Os relacionamentos que funcionam e que a gente carrega ao longo da vida são relacionamentos que a gente colocou intenção. Então coloque intenção no seu lar, você não vai se arrepender. O lar que você constrói hoje não impacta só a sua vida, ele impacta a vida dos seus filhos, das próximas gerações e de toda a sociedade. Por isso é tão importante a gente cuidar do nosso lar com muito carinho. E eu, para fechar esse vídeo, eu deixo uma reflexão para vocês. Que tipo de lar você está construindo? Vamos trazer essa reflexão com um olhar positivo, vamos trazer pela ótica positiva. Que essa inquietação, que a inquietação que vem dessa pergunta, faça a gente ser melhor e faça a gente querer construir um lar melhor. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de seguir o canal, de compartilhar com outras mães. Isso vai ajudar muito a gente. Beijos, fiquem com Deus.